Uma trama cheia de mistério, suspense e pitadas de romance e sarcasmo é a essência do livro Andando Sozinho. Recém-lançado, o livro é de autoria de Fernando Moraes, escritor aqui de Itajaí, que tem o trabalho inspirado nos filmes de terror. Depois de publicar o livro de contos Bem-vindo à Escuridão, Fernando segue com novos planos, mantendo a proposta de contar histórias ambientadas no universo do sobrenatural. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo, a acadêmica de jornalismo Juniette Huguen. Boa tarde, professora. Boa tarde, Fernando. Agradecendo já a sua participação e boa tarde para você que acompanha o programa Viva Voz aqui na rádio e também na TV Univale. Você pode participar conosco pelo Instagram e pelo Twitter, @VivaVozUnivale. Também, se você quiser, curta a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo, e o nosso entrevistado de hoje, então, é o Fernando Moraes, que é o autor do livro Andando Sozinho, que está aqui com a gente, já com o livro, trouxe o livro para a gente olhar também, né, Fernando? Bem-vindo aí ao programa. Vou começar te perguntando como é que surgiu a ideia, né, desse livro, que já tem esse título, que já remete aí a esse teu universo preferencial, né, de temas. Como é que surgiu a ideia para esse livro, Fernando? Primeiramente, boa tarde, Lisa, Ginete, boa tarde o pessoal que está ouvindo a Rádio Univale. Bom, a ideia do livro surgiu um pouquinho depois que eu escrevi meu primeiro conto, que veio a se tornar o livro Bem-vindo à Escuridão. Eu escrevi o conto, assim, em um mês, mais ou menos. Aí fiquei um pouquinho parado na verdade, não escrevi o primeiro conto sem nenhuma... Escrevi por escrever, aí de repente me veio a ideia. Como sempre, me veio um título primeiro, como do Bem-vindo à Escuridão me veio o título primeiro, antes de começar, apesar que eu já tinha uma ideia de como a história ia se decorrer. Do Andando Sozinho foi a mesma coisa, eu já tinha a ideia da carta, né, que o personagem principal, que é Carlos de Montenegro, ia receber uma carta, que supostamente a namorada dele ia estar morta. E isso levaria ele até a cidade onde ele nasceu e cresceu, para realmente saber se ela estaria morta, estaria viva. Aí, no decorrer da história, que surgiu a ideia de botar uma seita. Que daí a seita ia estar envolvida na misteriosa morte dela, e ali foi... Legal. E esse Andando Sozinho, porque você disse que primeiro vem o título, né? Ele te leva a que situação? O que você pensou? Na verdade, assim, eu não pensei em nada. Até no começo da história, quando eu comecei a escrever, assim, digitar lá as primeiras páginas, a minha ideia fosse que ele seria baseado numa história real. Até o início, são baseados em fatos reais, mas coisa que eu acabei abandonando, porque daí ia sair muito do real, e descartei essa possibilidade, tanto que tem muitos filmes que dizem ser baseados em fatos reais, na verdade não são. Aí ficou assim. O teu livro, Fernando, do começo ao fim, ele tem muitos momentos de tensão. O que te atrai nessas histórias de suspense? Você assiste filmes de terror para escrever? Eu desde pequeno gostei de filmes de terror. Teve até contar uma historinha, teve uma vez que eu fiz uma aposta com a minha mãe, que eu ia assistir o filme que ia passar na CNT, que agora é a Record, o Warlock. Até eu postei com ela na época, eu acho que era 5 cruzados, sei lá, que eu ia assistir o filme inteiro. Tu não vai assistir, não sei o que. Eu assisti tudo com meu pai, o filme. Na época, passava bem tarde, né, da noite. Quantos anos você tinha? Na época, na verdade, o filme eu acho que é de 86, 87, mas quando passou na televisão, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos. Eu sempre gostei assim, de filme terror, Sexta-feira 13, Fred... Eu passava no SBT, na época que a Globo também passava bastante filme de terror. Eu tinha aquele medo, mas eu assistia, né? Ficava embaixo do cobertor, nas cenas, esperando para que o outro dia chegasse logo, que passasse a noite e o outro dia amanhecesse. Mas sempre gostei de ver filme de terror. E a história, esse negócio de eu começar a escrever, surgiu mesmo quando eu estava na segunda série, né? Por causa da minha irmã, tanto que até o primeiro livro, e esse eu dedico para ela, eu estava na segunda série e a professora pediu para a gente fazer uma redação e ela me ajudou a fazer a redação. No final, a professora quis escolher as duas melhores, a minha não ficou a melhor, ficou a segunda, mas dali começou aquele negócio de querer escrever, mas na época que eu tinha 7, 15 anos por aí, eu queria saber de estar na rua jogando bola,
Não era muito de ler, tanto que eu não era muito de leitura na minha juventude. Fui começar a me interessar por escrever, na verdade, por ler, quando eu tinha 18, 19 anos. Legal, então a tua escrita vem mesmo dos filmes, né, Fernando? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho do livro, né, da redação mesmo, quanto tempo demorou, como é o passo a passo para você ter produzido esse trabalho? Vamos dizer assim, o meu primeiro original eu comecei a escrever em 2006, por aí. Mas esse livro aí? Esse aqui, foi em 2006. Que a ideia dele, de quando eu comecei a escrever, era para ser um romance. Entendi. Mas ele ficou pequeno para um romance, ele ficou com 55 páginas, né, de A4. Aí eu pensei, para tentar a lei de incentivo, que o meu primeiro livro foi da lei de incentivo. Aí quis tentar escrever um romance para colocar também na lei de incentivo, mas ficou pequeno para um romance, né, no meu ver, e grande para um conto. Que daí eu colocaria ele junto com outro Bem-vindo à Escuridão para formar o livro de contos. Aí deixei, porque na verdade tem que ter tempo para escrever. Às vezes eu pelo menos sentava às vezes na frente do computador, escrevia 2, 3 frases e não sabia mais o que escrever, deixava. Outros dias eu escrevia, vinha assim, tudo um estalo e ia. Aí abandonei um pouco, aí em 2008 voltei a mexer nele de novo, até conversei com um amigo meu, Ricardo Stel, conheci ele no lançamento de um livro dele. Finalzinho de ano de 2008, mostrei para ele, cara, dá uma lida nesse meu original aqui e vê o que tu acha. Na época ainda tinha 55 páginas. Disse, cara, se tu escrever mais umas 100 páginas aí, tu consegue fazer um romance. Vê se tu consegue publicar. Tanto que o passado, que daí conta o presente o passado não existia. Eu fui encaixando depois para... Foi expandindo a história. Para formar o romance. Pô, vou botar mais o que aqui? Então eu vou contar o passado dele. Legal. Tanto que um capítulo é o passado, daí depois vai pro presente, né? Não pra daí contar o que aconteceu quando a Amanda ainda estava viva e depois ele em busca de saber se realmente ela está viva ou ela está morta e o que fez ele voltar até lá, né? Que foi Mas a carta. vem cá, Fernando, deve ser bem difícil, né? E diferente também escrever um livro de contos e depois um romance. Qual é a maior diferença? Como que funciona? Assim, o romance ele tem que ser um pouco mais trabalhado, um conto assim, tu pode ter o início, ter o meio, terminar ele com que o leitor, assim, né, não precisa ter um começo, meio, fim certinho, ele pode ter umas quebradas, pode terminar com que o leitor fique no pensamento de como a história realmente deveria ter terminado ou não. Agora o romance ele já tem que ter um pouquinho mais trabalhado, tem que ter alguma coisa mais explicada. Mesmo também que pode ter um final que deixe o leitor com aquela dúvida, mesmo, né? A descrição do romance tem que ser um pouco mais detalhada do que o conto. Fernando, você já contou um pouquinho da trama aí, do começo da história, e tem esse personagem central, que é o Carlos Montenegro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da construção desse personagem, como é que você imaginou essa pessoa? A primeira ideia do personagem Carlos Montenegro era para ele ser um policial, tanto assim, eu vou escrever um romance, ele era para ser um personagem de uma história policial, de um assassinato, não sei o que. Daí eu escrevi 12, 16 páginas e não consegui ir adiante daquilo ali. Aí depois me veio a história do Andando Sozinho, e onde eu coloquei o Carlos Montenegro, onde que era para ser um cara que perdeu a namorada quando ele tinha 17, 18 anos, foi embora da cidade, né, meio que se... Ficou naquele negócio da força, assim, ficou ressentido de ter perdido ela, virou um professor, bebia, fumava, meio aquele desgrenhado, assim, que estava sem motivo nenhum para viver. E para falar sobre uma seita, né? Você fez alguma pesquisa? Tem bastante misticismo também. Uma coisa assim que nunca me perguntaram é de onde que eu tirei o nome. Onde você tirou o nome? Então é a oportunidade para você responder. Aliás, explica para todo mundo, né? A seita, como fala? É Dátrios. Dátrios. Eu tenho uma forma meio estranha para escrever, para colocar nome, personagem, nome de cidade. Eu, pelo menos, Carlos Montenegro, me veio assim de supetão. Os outros, às vezes, dependendo do personagem, eu tenho que ter um nome legal para ele. Igual da Amanda Marcondes. Assim, às vezes eu paro na frente do teclado e fico olhando. Vejo letra A, letra M, de onde é que pode surgir um nome para aquilo ali?
Aí o Datros, até como ver a ideia de Datros, até cheguei a procurar na internet se tinha alguma coisa referente a isso, até o nome Andando Sozinho, até procurei para ver se tinha algum outro livro com esse nome ou algo que remetesse a esse nome. Ainda bem que não achei nada referente a isso, e o Datros foi assim, olhando assim, Datros, sei lá, apesar que eu achei um nome meio estranho, mas para uma seita eu achei legal. Fiz uma pesquisa no Google para ver se tinha alguma coisa referente a isso, não tinha. Não tem, eu também procurei. Não tinha, aí você vai, esse aqui mesmo. Tá, e qual é a concepção, então? Que seita é essa? Na verdade, eles se reuniam porque um dos fundadores da cidade recebeu, na loucura dele, que ele tinha meio que pirado nas ideias, de que alguma coisa estava acontecendo com a cidade. Estava sendo amaldiçoado, algumas pessoas misteriosamente estavam morrendo, e para eles se livrarem daquilo ali, eles tinham que sacrificar jovens. Uau! Que não pertenciam à cidade para não acontecer nenhum conflito. Aí, no caso da história, acabou acontecendo que eles, de pegarem a Amanda. Não vai contar o fim da história. Não vai contar o fim da história. Spoiler. A Amanda está envolvida nisso e que supostamente, ela teria sido ou não, sacrificada por eles. Ele começa a descobrir essa trama aí, o Carlos Montenegro. Isso. Legal. Era uma coisa que não tinha, no começo, não dá de imaginar, Não, tanto que até na história original eu não descrevia o que a seita fazia. A história original, você fala o conto que você escreveu a princípio. Que era só o presente da história, mas mesmo assim eu não descrevia o que eles faziam. Era uma coisa assim bem vaga, bem superficial, o que a seita realmente fazia. Entendi. Legal. Agora, outra referência interessante no livro é de músicas, de rock especialmente, né, Fernando? Como é a relação disso? Tem até uma curiosidade que é a do Alice in Chains, a música que descreve ali, que é Man in the Box. O clipe tem uns caras que se vestem como mais ou menos como eu descrevo ali no livro, com roupas de linho, um capuz na cabeça, coisa que eu não sabia. Olha Tanto só. que o descrever ali da história, como eles andavam, eu já tinha colocado, eu fui, na verdade, saber do clipe e assistir o clipe, e quando já a história ali já estava montado. Aí eu acabei fazendo a referência, para quem conhece, da música com a história. Acho muito legal esse universo da literatura, né? Porque, de uma certa maneira, você consegue perceber de onde vêm essas referências, porque até que ponto algumas informações vêm da imaginação, vêm de outras referências literárias, do cinema, da música, e, enfim, que você mesmo, o escritor, já teve, já viveu, né? Como é que você entende a tua fonte inspiradora, Fernando? Tem até uma passagem no livro que é um acidente que acontece com o Carlos, dele levar uma tijolada na cabeça, que na verdade aconteceu comigo. Entendi. E essa relação com a vida real mesmo, né? Comigo. Ótimo, tudo isso e o que é fato, né? Então é uma mistura mesmo. É uma mistura, tem um pouquinho do real, um pouquinho da fantasia, da ficção. Eu acho que em todos os livros, provavelmente, um dos autores que eu gosto de ler, que é o Stephen King, e o filho dele, que é o Joe Hill, sempre tem essas referências de música, às vezes até no livro do Stephen King, Um Apanhador de Sonhos. No filme, no livro eu não cheguei a ler, mas eu assisti o filme, um acidente que acontece, tem uma cena de um acidente, na verdade aconteceu com o Stephen King, ele até ficou acho que um mês de cama, e foi onde ele também continuou escrevendo o livro. Ok, então uma boa ideia é ler o livro acompanhado de uma trilha sonora, você recomenda? De preferência, até o meu livro de contos, Bem-vindo à Escuridão, tem assim, alguns contos têm sempre referência à música de rock, que eu gosto bastante. Legal, é isso aí. Gente, vamos para um rápido intervalo. A gente vai voltar já a conversar com o Fernando Moraes sobre o livro. Mostra ali para o pessoal que está na TV, Fernando. O livro Andando Sozinho, uma trama de suspense, mistério. E a gente vai discutir um pouquinho mais sobre este livro depois do intervalo. Então, vamos continuar a conversa aqui com o nosso convidado de hoje, o escritor Fernando Moraes, que veio mostrar o livro que ele acaba de lançar, que é o livro Andando Sozinho. Juliette? Nós vamos deixar um gostinho aqui, o prólogo, para você se incentivar a comprar o livro do Fernando e saber dessa história. O céu com nuvens grandes e tenebrosas, que pareciam balões luminosos, a cada relâmpago fazia o jovem que perambulava pela rua ficar mais e mais assustado.
Ofegante, sentiu o coração bater acelerado ao ouvir um sussurro de voz feminina que lhe chamando distante. Carlos, onde você está indo? O jovem encontrava-se perdido em meio à escuridão, ouvindo aquela voz ressoar sublime em seus ouvidos. Ele parou no meio da estrada, apoiando as mãos no joelho à procura de fôlego. Queria falar algo, mas sua garganta estava seca e as palavras teimavam em não sair. Não vá embora, não me deixe! Soou de novo a voz, ainda mais doce e delicada. Com as mãos trêmulas sobre os joelhos, o jovem sentiu um suave perfume de flores do campo penetrando suas narinas. Endireitando o corpo, fez força para correr, mas as pernas não lhe obedeciam, estavam lentas e pesadas. Era como se estivesse com areia movediça até a altura da cintura. Unindo todas as forças, finalmente conseguiu se mover. Correu desengonçado para dentro do breu da noite e, mais uma vez, aquela voz doce entrou em seus ouvidos. Alguma coisa surgiu à sua frente. Parando no contrapé, o jovem apavorado deu um passo para trás. E, em meio a um grito angustiante e silencioso, se viu caindo em um precipício. É do início ao fim isso aqui, professor. Então, muito legal a interpretação da Juniette também. Obrigada. E esse foi o prólogo, né, do Andando Sozinho. E muito legal. Fernando, que linha literária você costuma definir, que você escolheu para tocar esse teu livro, né? O que te inspira? Quais são as escolas que você lê? Você já falou Stephen King, mas enfim. Eu ultimamente agora eu estou lendo bastante Stephen King, né? O Joe Hill também, que é o filho dele. E assistindo bastante filme de terror quando dá, né? Filme, né? E é um romance cheio de mistério e suspense mesmo. É essa a tua linha mesmo, Isso. né, Fernando? Você tem algum público assim que pretende alcançar ou escreve para todas as idades? Eu, no meu Bem-vindo à Escuridão, eu doei alguns livros para algumas escolas, né? Daqui da região, Salesiano, Vitor Meirelles, onde eu estudei. Aí até, principalmente no Vitor Meirelles, quando eu fui deixar lá, a diretora perguntou para mim se era um livro, né, como eu falei que era um livro de contos, se era um livro de faixa etária para 15, 16 anos. Eu disse, não, a minha ideia é de 15 e 16 anos para cima. Se alguma criança abaixo disso for ler, né, tem algumas partes que criança não é meio que impróprio para crianças. Mas a faixa etária seria essa, né, adolescente para cima. Bacana. Fernando, e vamos falar um pouquinho da vida de escritor, né? Porque você está trabalhando aqui na biblioteca, é isso, né? Então, na verdade, está cercado pelos livros mesmo, né? Mas como é isso? Quais são as dificuldades, o trabalho para se chegar a lançar, né? Editar mesmo uma publicação como essa? Eu, no momento, eu até estou tendo bastante, assim, no local onde eu trabalho, volta e meia eu consigo dar... Quando eu estou com cabeça, eu tenho mais cabeça para escrever na parte da manhã. Até quando eu estou em casa, na parte da manhã. Quando eu terminei o primeiro original do livro, eu fiquei de madrugada escrevendo. Foi que eu estava naquela, tem que fazer o livro. Eu comecei a finalizar, faltava alguns capítulos, acho que uns 3 capítulos. Comecei a escrever, era 11h30 da noite, terminei, era 4h30 da manhã. Mas é nessa linha, assim, eu não tenho um horário certo, às vezes a pessoa está com cabeça, às vezes eu principalmente, às vezes estou com ideia na cabeça, escrevo no caderno, às vezes fica na cabeça até eu sentar na frente do computador e ler alguma coisa e escrever, às vezes me vem um monte de coisa na cabeça, chega na hora e eu esqueço, aí me dá uma raiva do caramba. Mas na maioria das vezes dá certo, fica aquilo na cabeça, às vezes faço algumas anotações pequenas que eu sei que na hora eu vou lembrar do que é. Mas como foi lançar? Você teve apoio de alguém? Como é que foi chegar Esse aqui, a produto final mesmo? O Bem-vindo à Escuridão, eu consegui apoio com a Lei de Incentivo à Cultura, né? Esse aqui, já quando eu publiquei o Bem-vindo à Escuridão, assim, eu vou tentar outra coisa. Vou ter que correr atrás de uma editora que adquire os direitos de publicação, porque a Lei de Incentivo à Cultura é uma coisa bem complicada. Tem que ir atrás de verba. Eu tive sorte, consegui bem fácil uma empresa para me patrocinar. Aí esse aqui eu tentei em algumas editoras, mandei para a editora da Rocco, que publicava os livros do Paulo Coelho. Eles me responderam depois de 6 meses que era um livro que não se enquadrava na linha deles. Fiquei sabendo da Multifoco, que é do Rio de Janeiro. Eles têm sede em São Paulo, em Porto Alegre, tanto que até o meu editor é de Porto Alegre. Mandei para eles, em 3 meses eles aceitaram o original.
em mais ou menos 2 meses ele já estava pronto já. E trabalhar assim à distância é difícil? É um pouquinho complicado, porque daí só se conversa por e-mail. Né? Eu até tive uma atenção boa do editor, assim, eu mandava, ele no mesmo dia me respondia. Tive que ficar em cima, mas eu tive uma atenção boa deles. Você comentou que começou a escrever esse original em 2006. Poxa, 2 anos depois você foi continuar. Você mesmo como pessoa não estava diferente, já não tinha mudado? Você não quis mudar a história? Eu acho que sempre quando eu li, eu queria mudar alguma coisa. Eu acho que agora ele finalizado, se eu for ler, provavelmente eu ia querer mudar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa. Mas não... Eu acho que ele ficou do jeito que eu queria. Eu fiz algumas mudanças, fiz várias mudanças. Toda vez que eu li, eu fazia mudança, adicionava, retirava alguma coisa, mas do jeito que ele está aqui, eu gostei bastante assim, do produto final. Legal. Fernando, e a parte comercial de tudo isso, né? Porque eu imagino que todo mundo que trabalha com arte, com cultura, tem esse tipo de situação, né? De conduzir o seu dia a dia, a sua profissão e tal, e de uma certa maneira investir também nas teu lado mais artístico e tal, né? Como é que você está conciliando isso? Como é que você vê? Você vê um caminho interessante também do ponto de vista comercial para essa atividade? Aqui em Santa Catarina, assim, aqui na região, para autores regionais, é bem complicado. Bem-vindo à Escuridão. Assim, eu cito bem Bem-vindo à Escuridão porque eu corri bastante atrás para conseguir divulgar ele. Eu fiz o lançamento do livro, corri atrás para deixar em livrarias, consegui deixar na livraria catarinense de Balneário, que na época ainda aqui não tinha. Esse ano ainda que foram botar a livraria catarinense no shopping. Corri bastante atrás porque... Se não corre atrás, não consegue. Esse aqui ainda não encontra em nenhuma livraria. Certo. Eu estou com eles porque foi bem diferente da lei de incentivo, que eu ganhei uma quantidade X de exemplares. Esse aqui eu tenho que comprar meus livros. Eu compro com e desconto. como que o pessoal faz para conseguir, já que não tem nas livrarias? Agora só pelo site da editora mesmo, que é Multifoco. Multifoco. Digita Depois lá, nós vamos dar o link ali no nosso blog. Digita lá no Google Multifoco, procura lá Andando Sozinho, tem lá o livro. Você já foi aluno de jornalismo, é isso já mesmo? Fui estudante de jornalismo, entrei em 2014 até 2006, onde eu tive que me afastar por um acidente que eu sofri. Aí fiquei 4 anos parado. Aí voltei em 2010. Foi até uma época que eu fiquei parado, onde que eu fiquei escrevendo bastante, porque daí é onde eu tive tempo para escrever, é onde foi o que eu publiquei o Bem-vindo à Escuridão, e tive tempo para escrever bastante em cima do Andando Sozinho. Sim. Porque tem que ter tempo. Aí voltei a trabalhar e já correria, chega o final de semana, tu quer fazer outra coisa, não tem tanto tempo para escrever. Mas essa época que eu fiquei afastado da faculdade... Foi bem proveitoso nesse lado de tempo para escrever. Não parou de escrever, pelo menos. Mas essa experiência no jornalismo te ajudou a construir o texto? Sim, com certeza. Vai, né? Eu já tinha começado a escrever já bem antes disso, mas ali no jornalismo claro, sempre o negócio é sempre evoluir, sempre crescer para conseguir aperfeiçoar mais o trabalho. Fernando, e agora, né? Quais são os próximos passos? Eu sei que você já tem planos novos aí para 2016 e tudo mais. O que vai ser? Eu falei ali com o pessoal da biblioteca, né? Com a Edna e a Cristiane, que é a minha chefe ali do meu setor, de ano que vem fazer outros lançamentos em outras Univales, né? Em Balneário, na de Floripa, em Tijucas. Para o ano que vem eu estou para fazer uma nova edição do Bem-vindo à Escuridão com uma outra editora, que não é essa aqui. Eu acabei conhecendo 2 editoras e resolvi de querer trabalhar com 2 para conhecer um pouco de cada uma, para ver futuramente em qual eu ficaria, ou numa dessa buscar alguma outra editora. Vou participar de uma antologia, que é da outra editora, que é Buriti, Terror no Hotel 21. Uau, conta São um pouco 8 disso. contos. O tema era livre, mas tinha que se passar em algum quarto do hotel, né, que é Hotel 21. Tive o meu conto aprovado, provavelmente o livro vai ser lançado só ano que vem, que ele ainda está em fase de edição, diagramação. E essa foi uma proposta de quem? Como é que surgiu isso? Eu fiquei sabendo da Buriti através de um amigo meu, Alex Martins. Estou sabendo de que vai acontecer uma antologia, ele mandou para mim um link, vi lá como é que tinha que participar, vi
escrevi o conto. Eles deram bastante liberdade, que poderia ter no mínimo 7 páginas. É onde eu gosto, porque daí tu pode criar bastante coisa, não fica limitado a caracteres. Aí consegui me enquadrar ali dentro da proposta deles, mandei o Qual o conto. título? 1014. O número do quarto. Que seria o número do quarto. Aí eles aprovaram, creio eu que já no começo do ano que vem o livro já seja publicado, e tem o Bem-vindo à Escuridão também, que vai ser republicado através deles. Com a capa nova, o livro vai ter 3 contos a mais que no outro não tinha. Legal. Falar na capa, acho que ainda dá tempo da gente... A Juliette estava aí impressionada com as ilustrações. As ilustrações da seita da Atrius. Como é que surgiu essa A ideia do símbolo, quando eu terminei o livro, ele não tinha esse símbolo ainda. Daí eu fiquei, tem que ter um símbolo, já que tem a seita, a maioria das seitas, essas coisas tem um símbolo, tem alguma coisa. Aí eu ficava desenhando, fazia um negócio, não gostava, fazia outro. Daí, durante o meu trabalho mesmo, quando eu trabalhava em outra empresa, estava lá desenhando, fiz um esboço parecido com esse aqui, aí assim, gostei, vai ser isso aqui. Aí mandei pro diagramador, ele trabalhou um pouquinho mais em cima. Aí, foi então, bem intuitivo mesmo. a ideia foi minha. Legal. Fiz vários desenhos até que esse aqui, gostei desse aqui, ficou esse aqui. Combinou com o nome. Legal. Tá bom, Fernando, então, obrigada pela tua presença, sucesso aí. Eu posso fazer alguns agradecimentos? Claro, à vontade. Eu queria mandar um beijo para minha namorada, que me dá bastante força. Ela até queria estar assistindo agora, ao vivo, mas ela teve que sair, não vai ver só a reprise. Queria mandar um beijo e abraço também para meus pais, que me incentivaram bastante. O pessoal lá da biblioteca, onde... Fala os nomes de todo mundo. O nome da minha namorada é Silvia. Meus pais é Agenor e Verônica. Aí mandar um abração também para o pessoal da biblioteca, a Edna, a Cristiane, que me deram força e conseguiram organizar para que eu fizesse o lançamento do livro, que ocorreu no dia 18, né? Semana passada. Legal. E é isso aí. Agradecer vocês aqui da rádio, que me deram a oportunidade de fazer a divulgação do livro. Obrigada a você. Então é isso, gente. Fernando Moraes, autor do livro Andando Sozinho, disponível então no site da editora. No momento só ou comigo, né, que eu ainda tenho alguns exemplares, ou no site da editora. A editora? Multifoco. Isso aí, então. A gente se despede. Até o próximo Viva Voz. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.